Graças a paz, meus irmãos. Espero que vocês estejam todos bem e que os sinais aí da graça e do favor de Deus sejam nitidamente percebidos, por cada um de nós, o cuidado dele diário aí com as nossas vidas, nossas famílias. Nem sempre é como nós esperamos, mas sem dúvida é melhor do que a gente poderia planejar, porque os planos de Deus são melhores, mais perfeitos do que os nossos. Hoje, para a nossa devocional, a gente vai de Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler com vocês 3 versos, tá? Lucas 24, 25, verso 25 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse trecho que a gente leu, ele consta do evento narrado pelo Lucas em seu Evangelho, onde fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam ali desolados, por conta da crucificação, a morte de Jesus. Aquilo para eles tinha representado o fracasso, a falência de algo que eles nutriam grande expectativa a respeito da figura de Jesus como libertador, aquele que restauraria Israel. Claro que a expectativa deles aí quanto ao Messias era de uma figura política, alguém que libertaria eles do Império Romano, do jugo aí, que eles estavam sofrendo de governos opressores, e que não tinham a mesma ideia e a mesma vivência e cultura a respeito de Deus que tinha por formação em um judeu. Mas enfim, confusão e descrença aí resume a condição desses 2 discípulos. Eles claramente não tinham compreendido o que tinha acontecido ali na crucificação, como isso integrava o plano de Deus, o plano de salvação, e o próprio Jesus vai identificar o erro deles tendo origem na ignorância e falta de conhecimento a respeito da Escritura. Eles não entendiam os profetas e nem as profecias. Eles não entenderam que a morte de Jesus era necessária, conveniente, ou seja, estava no plano de Deus exatamente para a restauração de Israel, que era o que eles tanto esperavam e nutriam aí grande expectativa. Estava tudo conforme Deus havia planejado e eles mesmos esperavam. A pergunta de Jesus no verso 26, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ela indica a instrução de Jesus para esses homens, tanto para o correto entendimento da Escritura, quanto para a correta leitura dos últimos acontecimentos, dos eventos que eles haviam assistido, apontando para eles que isso fazia parte de tudo, estava tudo certo. Conveniência aqui no texto faz referência a algo requerido para se atingir algum fim. A morte de Jesus, então, ela cumpria um propósito, e o fim era exatamente aquilo que eles esperavam, a restauração, o plano de redenção. Eu destaco aqui como o cristão precisa do correto entendimento da Escritura, para que ele tenha um correto entendimento da realidade, da vida e dos eventos. A Bíblia é a verdade e a instrução de Deus que guia a nossa vida e nos ilumina aí quanto o correto entendimento das coisas. Se faltar conhecimento bíblico, vai certamente faltar repertório e conteúdo para a gente entender as coisas como elas são, e o que acontece à nossa volta. A gente precisa de sabedoria bíblica, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente sabe que conhecimento verdadeiro e verdadeira sabedoria e entendimento está associado aquilo que nós compreendemos a respeito de Deus e concebemos dele mesmo. Para entender a vida e tudo que envolve ela, é preciso entender a Bíblia, saber sobre Jesus, conhecer a palavra de Deus, senão a chance da gente ficar desamparado e sem resposta, confusos, e sem esperança é grande. Jesus vai repreender, os discípulos e vai dizer que eles eram nécios e tardos de coração. A confusão resultou na incapacidade de entender e acreditar em tudo que o Antigo Testamento, no caso, ensinou a respeito de Jesus. Tardios de coração aí significa literalmente estupidez, lentidão para entender as coisas. Tem a ver com mente inativa,
Eles não entenderam a relação dos eventos com a promessa de Deus a respeito do Messias. Passou batida, né? Assim é na nossa vida, meu irmão. Nós precisamos entender como os eventos que nos envolvem se relacionam, integram o plano aí de Deus para nós. Assim, não vamos ficar desesperados, né? Seja lá qual for a situação, pandemia, doença, desemprego, morte, medo, enfim, seja lá qual for. Se a gente entender a palavra de Deus e entender os propósitos, os desígnios de Deus, a gente vai ver que nós podemos descansar. Que embora aparentemente os últimos eventos talvez não sejam tão favoráveis e tenham trazido aparentemente prejuízos, eles estão concorrendo para um desfecho perfeito, onde com certeza o fim de tudo isso é a grande promessa do Evangelho, a vitória, né? Vitória certa. Outra coisa que eu destaco é como esse texto nos fala da habilidade de Jesus para dar significado às coisas, né? Toda a situação parecia não ter explicação para esses discípulos. Eles não estavam entendendo, estavam confusos. As esperanças, né, os sonhos deles tinham sido destruídos. Toda a desilusão e o desconcerto do mundo se refletem nas declarações tristes que eles mesmos vão fazer no verso 21. Olha só. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Ou seja, está demonstrando literalmente uma frustração, né? Como se algo houvesse fracassado. São as palavras de homens com uma esperança morta, né? Enterrada. Mas Jesus veio e falou com eles, explicou o que estava acontecendo, e eles viram com clareza, né, o significado de tudo. E a escuridão, de repente, se fez luz, né? Só com Jesus, até nos momentos de desconcerto, aí a gente aprende o que significa a vida, o propósito das coisas. A gente precisa evitar e conceber situações e os últimos acontecimentos aí do mundo, e em especial, né, claro, na nossa vida, como parte do plano de Deus, como eu já disse. Embora seja difícil encarar essas situações aí adversas que a gente tem enfrentado, né, que você possa estar enfrentando, saber que elas estão de acordo com o propósito de Deus é um tremendo consolo para o coração cristão aí, para o homem, para a mulher piedoso, de fé, né? Faz a gente entender que embora momentos se apresentem aparentemente difíceis, eles vão concorrer para algo maravilhoso e para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Amém? Eu espero que essa palavra atinja de modo certeiro o seu coração, meu coração, e possa nos fazer aumentar em fé. Amém? E ter paciência esperando por Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra e o modo maravilhoso como ela nos enriquece. Ela que, quando guardada nos nossos corações, quando matéria da nossa reflexão, da nossa meditação, faz com que a gente conheça a verdade e não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor é bom, Pai, gracioso conosco, e por isso nós te agradecemos. Cuide de nós, cuide das nossas famílias, cuide da nossa igreja, e é isso que nós pedimos ao Senhor, em fé e crentes em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.